Você está aí, amém? Eu quero dizer que nós estamos felizes demais com esses transformados, com esses jovens, com esses meninos, com essas meninas que decidiram se lançar. Meu Deus, gente, não tem como a gente descrever o mover de Deus naquele lugar. Como o pastor Maicon falou, é importante nós, como pais, sempre estarmos orando pela vida dos nossos jovens. Eu não sei se vocês já erraram na vida. Alguém aqui já errou? Teve algum... Ou ninguém nunca errou aqui? Ai, glória a Deus, estava preocupado, senão o anjo ia passar aqui e levar metade da igreja embora. Eu tenho certeza que uma pessoa que não acusou, mas que apoiou e direcionou, fez toda a diferença na sua vida. Então está aqui os nossos jovens e nós estamos muito felizes. Né? Quantos aqui foram abençoados naquele lugar? Mas eles vão precisar muito da sua ajuda, da sua oração, da sua compreensão, da sua direção. E direcionar não é você acusar. Direcionar é você alertar e posicionar ele para o propósito. Porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do valente. Então eu lembro que quando eu errei, melhor do que acusar o meu erro, alguém que acreditou, que me confrontou em amor, mas que me posicionou, foi muito melhor que uma surra para mim. Isso me ajudou demais. Então nós contamos com o seu apoio. Como igreja nós estamos aqui também para continuar orando, apoiando. Isso foi só o start daquilo de grandes coisas que Deus vai fazer através da vida de vocês. Hoje aqui eu vejo aqui pastores sendo levantados, pastoras, mulheres de Deus, homens de Deus, que vão impactar esta geração. Homens e mulheres que são influência. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado você que está na internet, que honra, que privilégio ter você conosco. Compartilhe aí, se você está precisando de oração, compartilhe conosco, né? Nós queremos também orar pela tua vida. Amém? Eu quero compartilhar algo que Deus derramou no meu coração. Se você puder, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16. Espírito Santo de Deus, Tu és santo, Pai. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Então vamos orar? Feche os seus olhos e se você puder, estenda suas mãos para cá, abençoe o teu pastor. Peça a Deus para falar através de mim. Me abençoe aí, em nome de Jesus. Isso, começa a liberar palavras aí sobre a minha vida. Pai, eis aqui o teu filho, o teu servo. Te peço a Deus que todas essas orações que estão sendo liberadas a meu respeito, Pai, eu me esvazio de mim mesmo para que o Senhor me enche. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, e que o Senhor apareça. Que não fale eu, mas que fale o teu Espírito Santo através de mim.
Muito obrigado pela tua presença neste lugar, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor já se faz presente. Obrigado, Pai. Fale conosco através da tua palavra. Ministre, ó Deus, as verdades do teu coração para nós nessa noite. Amém e amém. O título da mensagem nessa noite é Recalculando a Rota. Repete comigo. Recalculando a rota. Todos aí já abriram a Bíblia, amém? Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. A partir do versículo 5 diz assim: Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, repete comigo: Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Você está comigo? Essa palavra falou muito ao meu coração. Eu estava ali procurando o endereço no GPS. E quando eu coloquei ali a rota, o destino, eu segui a viagem. Mas eu não sei se alguém aqui usa GPS para viagem. Quando está assim, não conhece muito o endereço. Alguém conhece? O endereço, às vezes o GPS se joga para uns lugares estranhos, né, gente? E o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração. Quantos aqui nessa noite querem ser guiados pelo Espírito Santo? Ser guiado pelo Espírito Santo é a melhor coisa que tem. No versículo 13, ele está dizendo o seguinte. Ele está falando com os seus discípulos. Jesus está preparando os seus discípulos que ele iria morrer e ia voltar para o Pai. Ei, olha para mim. Ele está preparando os seus discípulos, dizendo: eu tenho que voltar. Durante 3 anos, sabe, durante o ministério de Jesus, eles aprenderam com os gestos, eles aprenderam com o movimentar do Senhor. Eles viram Jesus curando, perdoando. E aí fica uma reflexão para nós aqui. Jesus caminhou com 12 discípulos. E ele não implantou igreja, mas ele deixou o reino dentro deles. Porque, deixa eu te falar, o que nós falamos
pode até ecoar e fazer algum sentido para alguém. Mas ele sabia que o nosso exemplo arrasta uma multidão. Então fica uma reflexão para nós aqui. Não adianta você tentar falar para o teu filho o que ele deve fazer se você não faz. Porque ele não aprende o que você fala, ele aprende o que você... Sabe o que eu acho interessante? Até o que você não queria que ele aprendesse, ele aprende. Sim ou não, gente? Eu nunca ensinei a Ana Clara a fazer malcriação, gente. Mas já vem embutido nela já. Não é, Dani? É assim na sua casa também? Faz parte da nossa natureza. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Eu vos escolhi, porque vós sois sacerdócio santo, herança, povo escolhido do Senhor. Ele te escolheu. Ele te deu uma nova história. Eu acho muito interessante porque aí eu preferia apanhar da minha mãe do que papai sentasse na mesa, pegasse a Bíblia e falasse assim: vamos conversar, Rodrigo? Menino, pensa na surra que esse cara levava. Mas eu lembro que quantas vezes eu cheguei de madrugada e meu pai, ele era deficiente, ele não tinha uma perna. Quantas vezes eu tropeçava nele, mas ele estava orando por mim. Enquanto eu não chegava, ele... Mamãe já era mais brava, mamãe já rasgava a blusa, né, mãe? Pau quebrava. Mamãe é mais sanguínea, né, mãe? Tem que ter o equilíbrio, né, família? Mas ele sabia que ele não era somente pelo que ele ensinava, mas também pelo seu exemplo. E o que eu quero falar com você nessa noite é sobre recalcular a rota. Eu não sei o que você tem vivido até aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é sobre o que você viveu até aqui, não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. Talvez você sofreu, sabe, duras críticas, você foi ferida, foi ferido, machucado. Mas você não precisa viver isso, porque Deus tem uma palavra de vida para você. Deus tem uma palavra, sabe, de restauração, de transformação sobre a tua vida. Quando nós lemos esse versículo, a palavra de Deus fala assim: quando ele, porém, vier o Espírito da verdade, repete comigo, verdade. O Espírito da verdade te ensinará, te guiará em todas as coisas. E eu coloquei o endereço no GPS e estava seguindo o meu caminho. Mas de repente, perdeu o sinal. E eu fui cair na besteira de mexer aqui, acabei tirando o GPS do local. E quando eu fui colocar o endereço novamente, o GPS falou bem assim: recalculando a rota. E o Espírito Santo de Deus me pegou. Porque repete comigo assim: recalculando a rota. E sabe o que ele falou comigo, Érica? Que muitas vezes nós somos como esse GPS. Nós começamos bem, mas terminamos mal. Por quê, pastor? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque nós perdemos o nosso sinal de ligação com o Espírito Santo.
Uau! Meu amigo, se tem uma coisa que você precisa aprender nessa noite, é que você sem o Espírito Santo, você é ruim, cabra. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, que quando nós perdemos o sinal, meu Deus, eu não sei se você já se sentiu assim. Você não conhece o lugar, o GPS está ali recalculando a rota, você continua e você começa a passar pelos uns lugares estranhos. Você começa a pensar, será que é só comigo que aconteceu isso? Gente, será que eu estou no caminho certo? Só comigo que aconteceu isso? Tem mais alguém que aconteceu? Levanta a mão aí. Vem cá contar a experiência. Vem cá, irmão. Vem cá. A gente começa a pensar, gente, será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui mesmo? E se tem algo que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você, é te direcionar, é te levar para o melhor caminho, sim ou não? Você crê que Deus tem o melhor para você, sim ou não? Mas aí Deus falou comigo. Ei, olha para mim aqui. Quantas vezes nós até queremos acertar, nós colocamos, sabe, o propósito diante do Senhor e falamos assim, esse ano é o ano da profundidade. E esse ano, Espírito Santo, ah, Senhor, esse ano eu vou profundo, Senhor, esse ano eu vou acertar o alvo. Não. Aqui, ó. Esses aqui talvez vão falar bem assim, pastor, no início do ano eu falei bem assim, não, mano, até metade do ano, não precisa, vou entregar a vocês aqui, tá? Um pouquinho. Até metade do ano eu vou passar de ano, irmão. Eu não vou, metade do ano eu vou estudar e outra metade. Tem como fazer isso, pedagogo? Tem não, né? Se esforçar muito, né? Dá para fazer, não dá? Se comprometer e falar bem assim, meu, não, esse ano eu vou fazer Enem. Quantas mães aqui querem que os filhos façam Enem? Tá orando por isso, né, Maria? Aí pega a visão, vaso. Quantas pessoas no início do ano colocaram um propósito diante do Senhor, falaram, Senhor, esse ano, sabe, esse ano eu vou mais profundo em Deus, esse ano vai acontecer. Mas o que acontece? No caminho, existem distrações, repete comigo, distrações. Repete comigo, no caminho, existem obstáculos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus estava lá quando você fez a oração. Ele não prometeu para você que seria fácil. Ele prometeu para você, tenha bom ânimo. No mundo tereis, mas tenha bom. Sabe o que faz a diferença? É quando você não perde o sinal do GPS. O que faz a diferença, o que vai fazer você acertar o alvo, querido, é quando você não perde, sabe, o sinal do GPS. Meu irmão, você tem que estar ligado. Porque se tem algo que o Espírito Santo sabe fazer, é te guiar para a melhor coisa que você quer na vida. Talvez você falou bem assim, pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, mas deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem preparado para você, ainda não subiu ao teu coração, nem subiu à tua mente, o que Deus tem preparado para você. Talvez você fale assim, pastor, foi eu fazer esse propósito e as coisas começaram a dificultar. Ei, é porque você não está olhando para o lugar certo. Talvez você está olhando, você perdeu o sinal, você está olhando para um lugar falando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu perdi o sinal. Mas deixa eu te falar, aquilo que não te matou, te fortaleceu, irmão. Tem uma canção que fala assim, né? Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você
Deus está aumentando a tua fé, meu irmão. Porque nós não somos daqueles que se guiam por vista. Nós não nos movemos por fé. Se Deus te deu uma palavra, se você colocou um propósito no teu coração, aguenta firme. Ei, transformados, foque no Senhor. Se Ele te deu um destino, você vai chegar lá, meu amado, minha amada. Pode até perder o sinal, mas por favor, continue caminhando. Se você tem certeza que foi Deus que te falou, continue caminhando. Mas olha para mim. Se você puder, aponta o dedo de profeta assim, faz assim com o seu dedo. Dedão bonito aí de indicador. Você vai virar para a pessoa que está do teu lado. Vai falar bem assim: não perca o sinal do Espírito Santo. Não podemos perder o sinal. Ei, olha para mim. Pastor, por que nós não podemos perder o sinal? Muitas vezes nós perdemos o sinal. Esquecemos o que Deus falou ou o que nós nos comprometemos a fazer. Perdemos a entrada, perdemos o caminho. Passamos direto. Porque o seu GPS espiritual está ali, ó, recalculando a rota. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tem solução para nós. Nem tudo está perdido, porque o nosso Deus é especialista em recomeçar. O que nós temos que fazer é ter um espírito ensinável, um coração quebrantado. Você está comigo? O Espírito Santo é o nosso guia. Em João capítulo 16, versículo 13, a palavra grego para a palavra guia é rodegos. O sentido dessa palavra no grego, guia, que está no versículo 13, significa rodegos. Rodegos, ele dá a exemplificação de um guia turístico. Vamos repetir aqui para ficar gravado. Primeiro ponto: não perca o sinal do Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Primeiro, vamos lá? 1, 2, 3. Segundo, o Espírito Santo é o nosso guia. Vamos lá? 1, 2, 3. O Espírito Santo é o nosso guia. Ei, olha para mim. A palavra rodegos tem um significado de guia. É como se você tivesse um guia turístico que soubesse o melhor caminho. Você está comigo? É como se você tivesse um guia turístico que sabe as melhores paisagens, os melhores lugares. E ele sabe o melhor trajeto, onde você vai perder menos tempo. Aonde você, sabe, vai acertar o alvo. Ei, olha para mim. Quantos aqui nessa noite estão caminhando perdidos? Sem a direção do Espírito Santo. Ei, olha para mim. É como se a sua vida não fizesse sentido. Você tenta preencher o vazio, mas não consegue, porque você está sem um rodegos. Você está sem a direção do Espírito Santo. Você está sem a direção do teu guia. Ele é o nosso guia. É Ele que te dá a direção. É Ele que te direciona. Sem Ele nós estamos perdidos. É igual o GPS quando perde o sinal. Então a minha oração, sabe? Ei, olha para mim. Nós somos uma geração em que temos tanto entretenimento. E perdemos a coisa mais simples, que é caminhar com o Espírito Santo.
Ei, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo mora dentro de nós. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm tempo, que se sente perdida, se sente perdido. Porque perdeu o melhor companheiro de caminhada, o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está com saudade de ouvir a tua voz. Fecha os teus olhos aí mais uma vez. O Espírito Santo quer te direcionar nessa noite. Não é tempo mais de você ficar triste. Não é tempo mais de você ficar dando voltas. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para ser um vencedor, uma vencedora. O Espírito Santo é o teu guia, é o teu amigo. Ele quer fazer parte da sua história, da tua vida. Ele tem o melhor para você. Nessa noite aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está com o teu amigo Espírito Santo? Ou você tem tomado decisões? Tem tomado caminhos sem perguntar a direção dele? Ele tem o melhor para você. Que tal nessa noite você, com os olhos fechados, pedir o Espírito Santo de novo aí? Espírito Santo, eu estou perdido, eu quero voltar. Que tal nessa noite você pedir de novo: Espírito Santo, me perdoa porque eu te abandonei. Que tal aí nessa noite você falar: meu amigo, meu guia, meu Rodegos, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu procurei os meus próprios caminhos e eu não encontro saúde, eu não encontro vida. Porque é só em ti que eu encontro vida. O Espírito Santo te convida novamente. Filho, filha minha, eu tenho o melhor para você. Eu sou o teu guia, eu sou o teu amigo. Eu quero te direcionar. Eu quero te ajudar. Convide ele aí. Oh, meu amigo Espírito Santo, me ajuda. Convide ele aí para fazer morada. Há quanto tempo você não convida ele para te direcionar, para estar contigo? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que perderam o sinal. Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite e você fala: pastor, só vim aqui por causa de fulano de tal. Não, meu amigo, Deus te trouxe aqui para falar essa palavra com você. Salmos capítulo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu Deus, você pode glorificar o Senhor por causa disso? Meu Deus, meu Deus. Olha isso. Obrigado, Espírito Santo. Salmos capítulo 23. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
Preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Certamente a tua bondade e a tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Querido, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção para você. Mas nós precisamos reconhecer. Eu queria... O Jobson está por aí? Cá, Jobim. Me dá de presente a tua atenção, amém? Fica comigo aqui. Nós estávamos conversando ontem. E Jobson compartilhou algo que falou muito e foi a convicção e a certeza de Deus que era essa palavra mesmo para essa noite. Queria que você compartilhasse a experiência do GPS. Você conta conosco? Você conta pra gente? A gente estava em um momento no devocional ontem e lá no encontro a gente tem um devocional às 6 horas da manhã. O pastor Rodrigo nos conduziu numa palavra tão abençoada que o Espírito Santo me fez lembrar de algo talvez muito simples para muitos, mas quando a gente começa a colocar a nossa vida diante de Deus, deixando Deus tomando o controle, o simples se torna grandioso e a gente entende tudo que é de Deus, por mais simples que seja. Eu trabalho com vidraçaria e eu sempre pego material numa fábrica que tem aqui no contorno. E essa fábrica é ali perto da uma churrascaria Espeto de Prata que tem logo depois. Não vou falar o nome porque eu não sei se, como é gravado, então. Mas é lá quase chegando. Não vou dar mexendo não. Então aí já é bem lá pro finalzinho da reta do aeroporto, quase chegando em Cariacica. E como eles modificaram, fizeram um viaduto, agora criaram uma entrada, então você tem que pegar uma viazinha lateral para entrar para essa fábrica. E eu já estava em cima dessa fábrica e ouvindo louvores, já estava chegando nessa entrada. E aí eu pensando, eu tenho que ficar atento para mim não me distrair e perder essa entrada. Mas eu pensando em não me distrair, eu me distraí. E passei dessa entrada, Faltando assim questão de 15 metros, 20 metros, eu me distraí, simplesmente perdi a entrada. Aí eu falei, meu Deus, agora vou ter que dar uma volta lá embaixo, 2 km à frente. Aí fui, murmurando, porque a fábrica fecha. Eu falando, vou perder o horário, vou chegar atrasado. E aí eu preocupado porque lá tinha essa entrada. E eu fui murmurando e prestando atenção para não perder esse próximo contorno. Quando eu cheguei nesse próximo contorno, eu simplesmente perdi ele novamente. Eu preocupado em não perder, acabei me distraindo e não percebi que eu passei dele. E aí eu tive que andar mais uns 4 quilômetros que tinha outro. E aí lá embaixo no Ceasa tem 2 formas de você contornar para voltar. E aí eu falei, bom, agora a opção é lá. Quando eu cheguei na primeira opção, e aí como eu já fui murmurando mais ainda por ter perdido, eu perdi o primeiro. E aí eu falei, meu Deus, e agora, Senhor, me perdoa pela murmuração. Aí eu fui lá, fiz outro contorno e voltei. E consegui chegar em cima do limite do tempo. E aquilo o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente está fazendo as coisas para Deus, achando que está fazendo. A gente está fazendo as coisas para Deus, mas não está com Deus. Eu estava simplesmente ouvindo louvores. E ouvindo os louvores, mais distraído. E isso acontece muito na nossa vida. A gente, por causa de distrações, a gente poderia chegar muito mais rápido na caminhada, a gente poderia estar muito mais à frente. Muitas das vezes a gente passa 10, 20, 30 anos continua no mesmo lugar, pela distração, E quando a gente foca naquilo que a gente precisa fazer, a gente chega mais rápido. Qual é o problema da distração?
Você demora mais tempo, você cansa mais e você gasta mais. Porque eu demorei mais, cansei, me estressei e gastei mais. Porque eu gastei financeiramente, combustível, gastei mais tempo e me cansei mais. Algo que era para me fazer com 20 minutos, eu gastei 1h30 mais ou menos. Então é isso que acontece na vida da gente. Então assim, era algo simples que eu queria compartilhar como eu compartilhei lá. Mas quando a gente começa a colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida cristã, a gente vai vendo, poxa, eu poderia estar muito mais adiantado, eu poderia estar lá na frente. Porque Deus tem algo maravilhoso para nós, Deus tem algo precioso preparado mais para nós, para cada um de nós. Mas nós estamos demorando demais para chegar nesse lugar, né? Então assim, que nós possamos mais focar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Ser guiados pelo Espírito Santo. Quantas vezes na sua história, na sua vida, já era para você estar muito mais à frente, querido? Já era para você ter rompido, já era para você ter crescido, já era para ter avançado, mas o que acontece? O que o pastor Jobson? O que o Jobson falou conosco aqui? Deixa eu te falar uma coisa. O que o inimigo quer é te distrair. Um segundo que você olhou pro rádio, ei, deixa eu te falar. Um segundo que você tenta olhar para a vida do irmão, você se distraiu, irmão. Um segundo, mais 2 quilômetros. Aí você fica focado ali, não, nesse ano agora, não vou olhar para ninguém não, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Distraiu de novo, mais 5 quilômetros. Repete comigo, distração. Deus te chamou, transformados, para acertar o alvo. Mas a todo momento vocês vão ser levados a ser distraídos. Mas vocês não vão mais se distrair, amém? Porque vocês foram transformados. Querido, deixa eu te falar. Rodegos, guia, Espírito Santo. Se tem alguém que está no teu futuro, que sabe o melhor que tem para a tua vida, é o Espírito Santo, meu amigo. Ele já esteve lá. Ele sabe de toda a tua história. Ei, para de tomar decisão sozinho. Para de ficar distraído, distraída. Se tem alguém que tem o melhor para você, é o nosso amigo Espírito Santo, o nosso guia. Mas quantas vezes nós nos distraímos? Ei, você tem ouvido muito isso aqui? Pessoas servem, cara, para nos inspirar, mas pessoas são falhas assim como eu e você. Mas nós temos uma fonte inesgotável, nós temos um exemplo que não errou, nós temos uma referência que morreu na cruz para te salvar. Nós não temos desculpa para errar, a verdade é essa. A verdade é essa, a verdade é que nós não temos desculpa para errar. Porque Deus te criou para ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode falar isso para a pessoa que está do teu lado? A terceira coisa que nós vamos aprender aqui, fala assim com ela: Deus te criou para ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. A construção desse versículo coloca o Espírito Santo na frente. E nós, como seguidores,
todos que são filhos de Deus, todos que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. É como se Jesus e o Espírito Santo estivessem indo na frente. Ei, olha para mim. Se não deu certo ainda, é porque algo você está perdendo. Se você não chegou lá ainda, é porque tem alguma coisa no seu sinal de GPS. Deus está recalculando a rota. E sabe o que eu oro para que eu e você faça? Não tem problema errar. Você está comigo? Não tem problema errar. O erro só não pode ser calculado. O pecado tem que ser um deslize, irmão, na vida do cristão. Perder o caminho faz parte. Porque igual o Jobson aqui, assim como eu também, quantas vezes? Deixa eu te falar, vindo do Transformados, eu peguei o retorno 2 vezes, gente, errado. Eu com o GPS aqui, ó, na minha frente. Ei, deixa eu te falar uma coisa, errar faz parte, mas ei, aprenda com os erros. Aprenda. O Espírito Santo quer te ensinar algo dentro do que você está passando. Jobson falou aqui sobre distração, sobre perder o tempo. Quanto tempo você está perdendo tomando atitudes erradas, tomando direções erradas? Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. A esperança para mim e para você. Não senti muita fé não. Deixa eu te falar de novo. A esperança para mim e para você. Deixa eu te falar. Não tem problema não. A única coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós erramos. Se arrepender e pegar o contorno. Ei, para de tentar com as suas forças. Ei, meu irmão, para de ter esse coração duro. Reconheça que sem o Espírito Santo você não vai chegar a lugar nenhum. Ei, mulher, ei, homem. Faça o contorno. Reconheça que sem o Espírito Santo você não consegue. O problema é que muitas vezes a gente quer tentar do nosso jeito, mas há esperança para nós. Deus está recalculando a sua rota nessa noite. Faça o contorno, querido. E fala, Espírito Santo, me ajuda. Nesse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 14, a palavra guiados no grego quer dizer ago. Repete comigo, ago. O significado dessa palavra no grego significa como se fosse um animal com a corda enrolada no pescoço, ao qual o seu dono simplesmente puxa e ele obedece. Todo mundo está me entendendo? Amém? Quem está entendendo diz amém. Você está comigo, amém? Me dá mais 5 minutos. Quantos? Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. Já aqui no Transformaram já tem meia hora, ó. O pessoal está com sede. Mas por favor, já estou terminando. Fica comigo aqui. Deus quer que você... Deus te fez para vencer. Como que é seu nome? Eu esqueci seu nome. Você mesmo de barbichinha? Tiago. Tiago, Deus te fez para vencer, cara. Ele te escolheu. Ele te encontrou nessa noite, cara. Ele tem te encontrado, você sabe disso. O significado dessa palavra água significa como se fosse a exemplificação de um animal com a corda no pescoço, aonde o dono simplesmente dá um comando e ele obedece. O que eu quero falar com você nessa noite? Quantos aqui já viram um cavalo com toda aquela força que ele tem, com uma cordinha enrolada no pescoço, amarrado numa cadeira de plásticos? Alguém já viu isso aqui? Ele conseguiria simplesmente arrancar e sair correndo com aquela cadeira, sim ou não? Porque ele tem muita força.
mas ele não tem direção. O que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite? Ei, olha para mim. Existem impressões no nosso espírito que são um puxão de Deus. Eu quero te contar uma experiência. Eu estava assistindo o jogo do meu São Paulo. Tem São Paulino aqui? Eu e Carlinhos. Tem flamenguista aqui? Meu Deus, vou perguntar isso. Por que eu fui perguntar isso? Olha para mim aqui. Eu estava assistindo o jogo do São Paulo e meu São Paulo estava perdendo. E o Espírito Santo de Deus me chamou. Ei, fica comigo aqui. O Espírito Santo de Deus me chamou, falou bem assim: Rodrigo, vai para o quarto, me dá esse tempo. Eu olhei para o jogo, a minha alma olhou para o placar, eu falei: não, mas se eu ficar aqui torcendo, vai que meu São Paulo empata. Mas no meu espírito, Deus tinha me dado um puxão. Vai para o quarto. E eu fiquei ali naquela batalha. Vou para o quarto, assisto São Paulo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Não fui. Resultado, São Paulo perdeu. Depois que acabou o jogo, eu fui para o quarto. E eu passei ali, se eu não me engano, 1 hora, 40 minutos, buscando ao Senhor. Mas assim, quando eu saí do quarto, o Espírito Santo me deu um puxão. Sabe o que ele falou comigo? Eu não queria os 40 minutos. Eu queria os 5 minutos. Por que Deus falou isso comigo? Porque os 40 minutos era o que me sobrava. Os 5 minutos era o melhor que eu queria. Então tem impressões que Deus tem puxado você e você tem ignorado. Quantos estão entendendo? Você tem força. Você acha que você pode fazer na força do teu braço, mas tem impressões, Deus está puxando você. Você tem me dado o que sobra. Você esqueceu de mim. Você me abandonou. Mas deixa eu te falar, filho, filha, eu estou aqui. Eu estou recalculando a rota. Quando você quiser fazer o contorno, eu estou aqui te esperando para te guiar. O teu amigo Espírito Santo está aqui para te ajudar. O teu amigo Espírito Santo está aqui para te fazer recomeçar, para te ajudar e falar: filho, filha minha, eu tenho uma nova história para você. Eu sei do melhor caminho, eu posso te ajudar em todas as coisas. Talvez não deu certo até hoje, mas deixa eu te falar, recalcula a rota. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa Ele te ajudar. Ele já tem puxado você, dando impressões no teu espírito. Mas nessa noite eu quero te pedir que você pare de ignorar. E que você tome a decisão de simplesmente deixar Ele te direcionar. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Você crê nisso, que Deus tem o melhor para você? Enquanto nós vamos cantar uma canção, você já pode se colocar de pé nessa noite. Vem me visitar hoje aqui.